Oi gente, aqui quem fala é a professora Maiara e nós iremos começar a nossa semana de revisão para o Enem. Eu vou abordar os principais temas cobrados em biologia, tá? E nós iremos começar com ecologia. Eu peço que você que tenha um caderno, pegue seu caderno para fazer algumas anotações, tá? Que eu vou abordar os assuntos que mais caem na prova. Começando aqui por conceitos básicos. Indivíduo, espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Vamos revisar de forma geral, tá? De forma rápida, porque vocês precisam saber alguns conceitos para poder resolver questão de ecologia, tá? Indivíduo. O que é um indivíduo? É um exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta. Então, o indivíduo é um exemplar de uma espécie, tá? É uma unidade de uma espécie, então pode ser de qualquer espécie, é chamado de indivíduo, tá? Espécie, conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e aos seus ancestrais que se intercruzam naturalmente, produzindo descendentes férteis. Então, aqueles indivíduos que são muito semelhantes e conseguem produzir descendentes férteis é chamado de espécie. E o que é a população? Conjunto de indivíduos da mesma espécie, olha, da mesma espécie é a dica, que ocupam determinado local, tá? Então, indivíduos de uma mesma espécie, por exemplo, de gafanhoto, né? Eles são chamados pode ser chamado de população. Então, uma população de determinada espécie de gafanhoto, população de uma determinada espécie de, sei lá, de uma ave, né? O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então, marque isso aí no seu caderno, de uma mesma espécie, tá? Comunidade ou biocenose. Conjunto de populações diferentes que coexistem em determinada região. Então, a comunidade já vai ser o conjunto de populações, né? Vários tipos de populações que existem em determinado ambiente. Por exemplo, numa floresta, num determinado local de uma floresta, pode existir uma população de insetos, sei lá, de aranha, pode existir uma população de algum mamífero, né? Pode existir uma população de aves. Então, essas várias populações, quando a gente leva em consideração só as populações, é chamado de comunidade, tá? Então, conjunto de populações diferentes que vivem em uma determinada área. Então, presta atenção, população fala de conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, comunidade, conjunto de populações diferentes. Ecossistema, conjunto formado pela comunidade, meio biótico, e ambiente físico, meio abiótico. Então, ecossistema já é um conceito mais abrangente. Ele é formado por comunidade, né, e pelo meio físico. Essa comunidade, que são os fatores, na verdade, vivos, né? A comunidade é fator vivo. Está falando das espécies, dessas populações diferentes. E o ambiente físico, que é o meio abiótico, né? Aqui é a questão da temperatura, água, luz, pH, salinidade. Então, os fatores vivos e não vivos, de forma geral, eles vão constituir um ecossistema. Por exemplo, uma lagoa é um ecossistema, porque lá tem espécies, várias populações, e também o fator não vivo, tem água, tem uma determinada temperatura, salinidade, etc. Deserto, floresta, etc. Por último, biosfera, conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Então, é todo lugar da Terra onde existe vida, tá? Então, todo lugar, conjunto de todos os ecossistemas onde pode existir vida, é chamado de biosfera. Então, na ordem, indivíduo, espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Não esqueça que biótico tem a ver com o fator vivo, com vida, e abiótico, o fator não vivo, mas que é importante também. Resumindo aqui um pouquinho sobre cadeia alimentar, a cadeia alimentar nada mais é do que a relação que os organismos estabelecem de alimentação em determinado local, tá? Então, a cadeia alimentar, ela é essa relação de forma linear, tá? E aqui eu vou tentar falar de forma simples, de forma linear. De forma linear, a gente vai ter os produtores,
os consumidores de primeira ordem, de segunda e de terceira. Uma cadeia alimentar é formada de forma básica pelos produtores, que são os seres autótrofos, olha como aqui a árvore, uma verdura, as gramíneas, seres que produzem o seu próprio alimento, realizam o processo de fotossíntese para produzir os seus nutrientes. E sempre a base de qualquer cadeia alimentar vai ser o produtor. Se for alga, se estiver exemplificando numa questão alga, vai ser alga. Se estiver falando de algum vegetal, alguma árvore, esse elemento vai ser sempre a base da cadeia alimentar. Tá ok? Depois vem os consumidores. Os consumidores não são autótrofos, eles são heterótrofos, porque eles não produzem o seu próprio alimento. Eles não conseguem realizar fotossíntese. A zebra, o coelho, a coruja, a onça não conseguem realizar fotossíntese. Eles dependem indiretamente dos produtores. Por isso que o produtor é a base da cadeia alimentar, tanto terrestre quanto aquática. Tá ok? E na cadeia alimentar, como ela é linear, não vai existir seres onívoros. Vai existir aqui os produtores, os herbívoros, olha, que vão se alimentar dos produtores, e depois os carnívoros, também os decompositores que não estão aqui, mas são importantes, que são os fungos e bactérias, né? Mas já na teia alimentar vai existir os seres onívoros. Na cadeia alimentar não existe onívoro. O que são os onívoros? São aqueles seres que podem se alimentar tanto de vegetal quanto de animal, tá? Aqui a questão da teia alimentar. A teia alimentar já é um conjunto de cadeia alimentar. E nesse conjunto de cadeia alimentar, como eu falei, vão existir os seres onívoros que vão se alimentar tanto do produtor, pode se alimentar tanto do produtor, né, que é geralmente algum tipo de vegetal, quanto de algum animal. Tá ok? Então pode existir esses dois tipos de relação. Tá? Já vão existir seres onívoros, seres que vão ocupar diferentes níveis tróficos, enfim. Bioacumulação ou biomagnificação trófica. A bioacumulação, como o nome fala, né, a acumulação de alguma coisa, né, de alguma substância, né? Então são substâncias não biodegradáveis que se acumulam ao longo da cadeia alimentar. Quais são essas substâncias geralmente? São os metais pesados, né? E também inseticidas, que era utilizado antigamente, mas também, infelizmente, isso ainda acontece com o uso de alguns tipos de agrotóxicos, que por sinal são proibidos, né? Então, quando esses agrotóxicos, por exemplo, esse inseticida, DDT, ele é jogado na água, o fitoplâncton ele vai absorver, tá? O fitoplâncton, que é o ser autotrófico da água, que é a base da cadeia alimentar lá desse ambiente, ele vai absorver. Depois, os zooplânctons são os peixinhos pequenos, na verdade são seres menorzinhos, eles vão absorver, né, essa substância. Depois, os peixes pequenos vão se alimentar. Posteriormente, os peixes maiores. E posteriormente, aí, como exemplo nessa cadeia alimentar, as águias. Então, o que acontece às vezes em questão que ele pergunta onde ocorre maior acumulação, né? Maior acúmulo de alguma substância? Onde é que ocorre? Aí você tem que saber essa relação aí. Em que nível trófico vai haver maior quantidade de nutrientes, dessas substâncias não biodegradáveis? Aí se for colocar a alternativa fitoplâncton, zooplâncton, peixes pequenos, peixes grandes e águias, sempre no caso da bioacumulação, as águias vão ter mais acúmulo dessas substâncias no seu tecido. Por quê? Porque ele é um animal de topo de cadeia, olha. Ele é, aqui ó, consumidor primário, secundário, ele é consumidor quaternário. Então ele é um animal de topo de cadeia, tá? Ok? Beleza? E se perguntarem qual é o primeiro nível trófico que ele alcança, primeiro é sempre a base aqui, tá? A base que é, no caso, os fitoplânctons, tá bom? Vamos lá, vamos continuando. Ainda falando sobre bioacumulação, como a contaminação é absorvida e concentrada pela cadeia alimentar, que eu trouxe um exemplo
né, que metais pesados, toxinas como metais pesados ou agrotóxicos, são lançados na água, né? Claro, isso aqui é um processo de poluição, né, gente? Jogar esses metais pesados e agrotóxicos na água, que está errado. Os seres autótrofos, eles absorvem. Depois, os zooplânctons, eles também vão absorvendo, os peixes pequenos, os peixes grandes. E aqui no caso, quando não entra a águia, né, outro exemplo de cadeia alimentar, os humanos. Esses metais pesados, quando a gente se alimenta aqui dos peixes, né, ou do pequeno ou do grande, ele passa para os nossos tecidos. E aqui nesse caso, nós vamos ser animais de topo de cadeia, seres vivos do topo da cadeia. Então, a maior concentração desses metais vai ser no corpo humano, tá? Então, olha, água, seres autótrofos, são os fitoplânctons, zooplânctons, né, que são seres heterótrofos microscópicos, peixes pequenos, peixes grandes e humanos. Então, não esqueçam que quem faz a fotossíntese são seres autótrofos, e onde ocorre a maior concentração desses metais pesados, desses poluentes, vai ser no animal que estiver no topo da cadeia. Nesse caso aqui são os humanos, e no exemplo anterior são as águias, tá? Então, após esse vídeo, a aula vai continuar no outro vídeo, a gente vai ver um pouquinho sobre também relações ecológicas, tá? E aí a gente vai fazendo questões e comentando. Obrigada pela atenção. Acompanhe o próximo vídeo.